Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 350º dia, seguindo com o livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1 ao 7, versículo 20. Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 ao 17. Salmos 135, versículos 1 ao 21 e Provérbios 30, versículos 5 e 6. Antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Miqueias, capítulo 5, versículo 1 ao 7, versículo 20. Agora, ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais inclinarão diante do que fizeram com suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Será e destruirei as cidades de vocês. Com ira e furor eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se e defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz, e como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito, e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de vocês Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma.
Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo, e todos os moradores. Ainda se encontraram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa, que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Vocês observarão os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cachos de uva para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos, e assim em conjunto tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado com suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os de sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Minha inimiga não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me levará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, ficará coberta de vergonha. Aquela que me disse, onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como a lama nas ruas. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Assíria até o Egito, e do Egito até Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Ó Senhor, apacenta o teu povo como o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós numa floresta. No meio da terra fértil, que ele seja apacentado, em Baçã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, os seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus. E terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades e te esquece das transgressões do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade
e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Apocalipse capítulo 7, versículos 1 ao 17. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000, e todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram marcados com selo 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis, grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Salmos 135, versículos 1 ao 21. Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom, cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que agrada ao Senhor, ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e contra todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos: Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã, e da terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos teus servos.
Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Provérbios 30, versículos 5 ao 6. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso.